Salve Maria, bem-vindos a mais um comentário ao Evangelho Dominical, neste 34º domingo do Tempo Comum, ou seja, a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na interpretação dos textos litúrgicos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, este domingo é um domingo muito especial porque é o término do Tempo Comum e ao mesmo tempo é o término do ano litúrgico. Na próxima semana nós iremos já estar num novo ano, ou seja, um novo ano que se inicia com a salvação, ou seja, o nascimento de Deus Nosso Senhor, e que é precedido com esta preparação chamada Advento, a preparação para a vinda do Senhor. E então nós temos hoje uns textos que nos falam do fim, e para a semana temos os textos que nos falarão do início da salvação. Concretamente para hoje, nós relembramos também o que aconteceu na semana passada. Os textos da semana passada eram escatológicos, ou seja, falavam do fim dos tempos, da vinda do Filho do Homem para julgar os vivos e os mortos, uns seriam colocados à direita, outros à esquerda. Então isto significa que o Filho do Homem tem um poder absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre o universo inteiro. Ele é Rei. E é isso precisamente que será contemplado na solenidade de Cristo Rei, ou seja, a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bonito, os textos de hoje todos falam sobre isso, dessa realeza de Deus Nosso Senhor. Bom, o Evangelho é tirado de São João, capítulo 18, versículos 33, a segunda parte do 33, e 37. É um Evangelho pequeno. Bom, este Evangelho então começa com uma pergunta de Pilatos, é Jesus diante de Pilatos, já depois, enfim, de ter sido flagelado, etc., colocado diante de Pilatos, e Pilatos a perguntar-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Nosso Senhor vai responder-lhe: É por ti que o dizes? É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? E Pilatos vai-se assim escusar e vai perguntar assim: Que fizeste? E agora que interessante, porquê? O que é que ele tinha ouvido acerca de Nosso Senhor? Pilatos tinha ouvido. Certamente os judeus, para não perderem as rédeas do governo, digamos, não só político, mas sobretudo religioso, os judeus acusaram Nosso Senhor de estar aqui a querer usurpar o poder em Israel. E, portanto, o próprio Pilatos estava com o chão a tremer, porque podia, uma vez que ele convulsionava tanta gente assim, ele podia perder o próprio poder. Então era um problema até com o governo romano que subjugava os próprios judeus. No fundo era uma artimanha dos judeus para fazer desaparecer, para mandar matar Nosso Senhor. E a resposta de Nosso Senhor, ao que ele fez, ao que ele tinha feito, ele fez tantos milagres, tantas coisas, tantos prodígios, tantas pregações magníficas, e Nosso Senhor vai simplesmente responder: O meu reino não é deste mundo. Ou seja, Pilatos, não se preocupe, o meu reino não é daqui, eu não vou usurpar, tirar-lhe o trono. Se o meu reino fosse deste mundo, do caso, quer dizer, Pilatos não tinha um trono, mas era o governador. Mas Nosso Senhor vai continuar: Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos vai ficar assim apanhado: Mas tu és rei? E ele diz: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então é um rei que vem para dar testemunho da verdade. Qual é o testemunho que ele vai dar da verdade? É o testemunho sobre si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Nosso Senhor terminará o Evangelho de hoje dizendo: Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então já há aqui uma separação de águas. Quem é da verdade, escuta a voz de Deus Nosso Senhor. Escuta a voz da Igreja. Enfim, da Igreja, o testemunho, o magistério da Igreja. Bom, e quem não é da verdade, enfim, não escuta a voz de Nosso Senhor, ou seja, vai viver na mentira. E então é muito interessante porque tudo isto aqui nos faz entrar dentro do contexto da realeza. Ou seja, no tribunal romano, diante de Pilatos, Nosso Senhor confirma o título de rei. E as próprias leituras de hoje vão falar sobre isso. Por exemplo, Daniel vai dizer na primeira leitura que o seu poder é eterno. Ele contemplava, diz Daniel na primeira leitura,
as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Foi-lhe entregue, eu passei um pouco à frente, o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. É lindo este texto, é extraordinário, mostrando como o reino que Nosso Senhor estabeleceu na terra, através da sua igreja, do seu corpo místico, do qual ele é a cabeça, não será destruído. As portas do inferno não prevalecerão. Daniel viveu séculos antes de Nosso Senhor e, entretanto, está a dizer o mesmo que diria Nosso Senhor a São Pedro, não é? E o próprio Salmo faz alusão à realeza, o Senhor é rei num trono de luz, e a segunda leitura do Apocalipse também fala dessa realeza, porque vai dizer que Nosso Senhor é o príncipe dos reis da terra, e vai dizer que é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o início e o fim de todas as coisas. Aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, o Senhor do Universo. Então, quer dizer, todos estes textos nos preparam ou nos enquadram na figura do Rei do Universo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Um rei que, infelizmente, através de inúmeras revoluções históricas, algumas eu presumo que conheçam, outras talvez não conheçam tanto, mas um rei que tem sido destornado e uma rainha, que é a Nossa Senhora, que também tem sido destornada violentamente em tantas situações. Não é? Ainda recentemente, por exemplo, um indivíduo, eu não vou dizer de onde é que ele era, mas um indivíduo na Suíça subiu, as pessoas estavam a rezar dentro de uma igreja muito antiga na Suíça, onde há uma Virgem Negra, assim, muito cultuada, onde fazem peregrinações até. O indivíduo subiu ao altar, arrancou as vestes de Nossa Senhora, que está ali há não sei quantos séculos, e tirou a coroa de Nossa Senhora da cabeça de Nossa Senhora e colocou a coroa na sua própria cabeça. Ninguém teve coragem de fazer nada, infelizmente. Parece que ele depois foi apanhado, mas isto é assim. Infelizmente acontecem estes casos, mas os piores casos nem são estes. Os piores casos são as situações nas quais a Igreja foi perseguida, o Nosso Senhor foi perseguido, e toda esta correlação entre a realeza e Deus e a religião, enfim, foram perseguidas precisamente porque há uma inter-relação. Deus é rei, Deus não é presidente, não é ministro, ele é rei do universo. Ou seja, é digamos, um plenipotenciário, não é um rei absolutista no sentido, digamos, negativo do termo, não é? Ou seja, que podia ser até um tirano, houve reis absolutistas que foram autênticos tiranos. Não, Nosso Senhor é rei de amor, ele dá a vida por amor de nós. Mas a revolução, o Dr. Plínio falava de uma revolução contra o Ocidente, sobretudo contra a Igreja. A revolução deforma completamente a realeza, não transmite a verdadeira visão da realeza. Porque ao longo da história também, claro, houve todo tipo de reis, não é? Imperadores, faraós, etc., reis orientais. E quando se fala em rei, normalmente nos veio o que é à imaginação. Até pela comunicação social, pelos livros. Há pessoas tiranas, loucas, déspotas, poderosíssimos que abusavam do povo, etc. E só para satisfazer os seus prazeres, desejos, aquela ganância toda. Ou então eram reis de fachada, né, de representação, como existem, a maior parte são os de hoje, aqui no Ocidente, reis que não governam, né, estão ali apenas a representar, digamos, uma tradição que permaneceu, e sem poder autónomo nenhum. Né? Bom, uns foram justos, outros foram grandes pecadores, mas como é que é o verdadeiro rei que é Nosso Senhor? É isso que iríamos aqui abordar. Porque temos uma ideia muito equivocada do que é um rei. E houve reis muito santos. Santo Eduardo Confessor, Santo Ethelbert de Kent, na Inglaterra, São Luís Rei na França, Santo Estevão na Hungria, São Fernando III de Castela, que era prima inclusive de São Luís, na França. Tivemos aqui a Rainha Santa Isabel, enfim, tantos reis santos. Mas a ideia que dão é que os reis são sempre uns tiranos, que são uns aproveitadores da situação em que estão colocados, etc. Bom, nós temos de ver que Nosso Senhor é completamente diferente, não desses reis, porque esses reis assemelharam-se a Nosso Senhor pela santidade, pelo amor a Deus e pelo amor do próximo. Mas houve outros que infelizmente não fizeram isso. Mas qual é
o papel da realeza de Nosso Senhor? Como é que se pode dizer que Ele é de facto Rei do Universo? Primeira coisa é porque Ele foi escolhido por Deus, pelo Pai. Nosso Senhor foi escolhido diretamente por Deus para ser não só o Rei dos Judeus, como Ele afirmou na primeira leitura, na leitura do Evangelho, aliás, mas Rei do Universo. Porque, como diz Daniel, foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza. Por quem? Por Deus. Não foi nenhum golpe de Estado, como aconteceu em tantas ocasiões, enfim, podemos ver, enfim, na década de 70, aqui em Portugal, em 1910, etc. Então, não, ele foi escolhido por Deus. Tem um poder autêntico, ou seja, o poder de Nosso Senhor é autêntico, ele não é um rei de fachada. Não é? E, ao mesmo tempo, tem um poder superior ao de todos os outros reis, que são reis terrenos, e Nosso Senhor tem um reino que não é deste mundo. E, portanto, diz o Apocalipse de hoje, ele é o príncipe dos reis da terra. Assim, são nomeações assim maravilhosas, lindas. Ao mesmo tempo, o seu poder é firme e estável. Por exemplo, um caso histórico foi Napoleão. Tinha um grande império, ou seja, conquistou muita coisa, inclusive entrou aqui em Portugal, Espanha e foi até à Rússia. Enfim, teve uma série depois de tropeços nas suas guerras, apesar de ser um grande general, de facto. Foi vencido, foi para Elba, depois fugiu da ilha de Elba, reconquistou o poder na França novamente. Mais tarde foi então apanhado em Waterloo e mandado para a ilha de Santa Helena, onde acabou por morrer. Então ele teve um grande império, mas um império que demorou apenas alguns anos. Ou seja, ele estava sempre a temer golpes de Estado, traições a cada momento. O reino de Nosso Senhor é completamente diferente. Ele tem o poder em grau máximo. Diz a primeira leitura, diz Daniel, o seu poder é eterno e não passará jamais. Ou seja, ainda que a igreja seja perseguida, achincalhada, atormentada, enfim, Nosso Senhor tem um governo que não passará jamais, que é o governo das almas. É um reino que não é deste mundo, são as almas. E somos nós, batizados, e todos aqueles que buscam a verdade. E, portanto, Nosso Senhor tem um governo que é firme e estável, apesar das incertezas, enfim, que ocorrem aqui sobre a terra. Depois ele é um rei que entra verdadeiramente nas batalhas. Não com uma espada, mas ele entra à frente do seu exército, arrisca-se para vencer por nós, para lutar por nós, a ponto de ter dado a sua própria vida. Né? Ou seja, ele vai dizer, eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, e deu até à última gota de sangue na cruz. E, portanto, dar testemunho da verdade, hoje em dia, é muito complicado, porque todos nós que queremos seguir e escutar a verdade, né? Escutar a voz dele, vamos encontrar muitas paredes, vamos ser, às vezes, muito circundados por um mundo que deseja mais a mentira do que a verdade e o pecado à virtude. Ou seja, nós temos, como ele, entrar em guerra contra este mundo. Quem está tranquilo neste mundo e acha que está tudo muito bem e eu vou à missa, não se passa nada, a pessoa analisa a sua consciência e veja no estado a que chegou. O mundo nesta situação, a igreja a ser veladamente perseguida, ou até abertamente perseguida, conforme, enfim, cada um consiga abrir os olhos, é uma coisa espantosa. Nosso Senhor morreu por nós para nos salvar, para mostrar a verdade, o nosso caminho espiritual até chegarmos ao reino dos céus. E, portanto, ele sacrifica-se pelo seu povo por amor. E, portanto, Nosso Senhor é o arquétipo dos reis. Ele é o verdadeiro rei. Ele é aquele no qual todos nos devemos espelhar. E então, para terminarmos, nós vemos que quando chamamos Nosso Senhor de Rei, nós temos de perceber que Ele de facto é Senhor dos nossos corações, Senhor da nossa vida, pois Senhor pelo batismo, fizemos uma promessa a Ele, né, de o seguirmos, de o amarmos, de acreditarmos naquilo que Ele nos ensinou, o nosso credo, o credo da Igreja Católica, de rezarmos, de pedirmos, procurarmos a nossa salvação. Então nós devemos pensar, será que eu sigo este Senhor, este meu Deus, que é o meu Rei, e sigo os decretos, ou seja, os mandamentos que Ele me deixou? Ou seja, os desígnios que Ele tem a meu respeito para me levar para o reino dos céus? Será que eu sigo? É algo que devemos pensar. E ao mesmo tempo também devemos perceber o seguinte, que uma das provas da realeza de Nosso Senhor
é o fato de existir a Igreja Católica, que foi tão e tão perseguida e é hoje em dia também tão e tão perseguida. Basta ver o que aconteceu na Primeira República, como até num programa recente falámos, e a perseguição brutal, e entretanto a Igreja, apesar de as dificuldades, das perseguições, das traições, continua sempre triunfante e cada vez mais bela na santidade dos seus membros e sobretudo na santidade da sua cabeça, que é Nosso Senhor, e da sua rainha, a rainha da Igreja, que é Nossa Senhora. E portanto, vários indivíduos ao longo da história se converteram porque ficaram espantados com a força intrínseca da Igreja, que não vem de um conjunto humano, mas vem pela graça que Deus deu. Porquê? Porque, de facto, é o próprio corpo místico de Deus, Nosso Senhor. Ou seja, quantidade de casos, um deles que me recordo aqui é um historiador de grande renome, no final do século XIX ou início do século XX, Ludwig Pastor, que era um alemão, grande estudioso protestante, ele não era católico, grande estudioso da Escritura, história da Igreja, e pediu na época ao Papa, não sei se foi Leão XIII, para fazer um estudo sobre a história da Igreja. E ele fez um estudo de não sei quantos volumes, pediu a abertura da Biblioteca Vaticana, enfim, os textos antigos da Igreja. Ele ficou anos e anos e anos, como gostam os alemães de fazer, estudando com aquela primor, com aquela profundidade alemã, a história da Igreja. E ele chegou à conclusão, ele converteu-se. Porquê? Porque ele chegou à conclusão seguinte: como é que a Igreja, com tantas perseguições, nunca foi totalmente destruída? Como é que isso só pode ser, digamos, carregada por Deus, só pode ser fundada, ter sido fundada por Deus? Porque tudo passou, tantas instituições passaram, tantos reis passaram, tantos regimes passaram, e a Igreja permanece. Então vamos pedir até o exemplo deste homem que racionalmente conseguiu perceber: a Igreja só pode ser divina, a Igreja só pode ser a Igreja de Deus, fundada pelo próprio Deus. E por isso Deus é o Rei da Igreja, é o Rei do Universo, é o Rei de cada um de nós. Que Nossa Senhora nos ajude, assim, a empreendermos um combate, uma luta pela realeza de Nosso Senhor, pelo estabelecimento da realeza de Nosso Senhor sobre a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.